Fábia Oliveira, do Metrópolis, minha amiga, um beijo pra você. Após desabafo, ex-assessora de Marcos Mion revela problemas de saúde, tá? Após fazer um desabafo sobre a falta de valorização no trabalho e dedicação, Cíntia Araiun, que assessorou Marcos Mion por mais de 10 anos, voltou aos stories do Instagram na noite de terça-feira 27 para falar sobre o problema de saúde que desenvolveu durante o trabalho. Abre aspas, isso é um Instagram pessoal, não fico falando de trabalho, até porque não estou aqui trabalhando. Agora, meia-noite, fazem 7 meses, o dia do colapso do burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Foi de 28 de janeiro para 29. Então, são 7 meses que não quero fazer mais nada do que eu fazia, começou ela. E continuou, seu relato, inclusive nos últimos 20 anos, trabalhei com celebridades, principalmente televisivas, tá? Que apresentam programas, são uma categoria curiosa. São eles na TV, não estão fazendo nenhum papel, estão ali entretendo e ponto final. É um mundo do entretenimento que é curioso. A gente vai aprendendo a dar nome, a dar o nome das coisas. Nunca trabalhei com artista. Acho que um pouco com Tom Cavalcante, por quem faz rir é artista. Afirmou ela, né? Logo depois, Cíntia Araiun falou sobre a repercussão. Abre aspas, como falei, não estou trabalhando e encerrei compulsoriamente em fevereiro o meu trabalho quando eu parei de funcionar. O nome burnout eu só tive meses depois. Não tinha ideia do que estava acontecendo comigo e desabafou. No fim, ela contou sobre a revelação que tem feito. Abre aspas, eu tenho eventualmente extravasado um pouquinho as questões que estão me perturbando, porque eu estudo sociedade, tenho interesse nas questões sociais e estou percebendo a questão da precarização. Então, eu falo de mim nessa situação, disse ela. Mas tudo isso ela disse em vídeo também. E aí eu queria passar um trechinho desse vídeo para vocês, para que depois eu possa vir comentar e a gente começar realmente descer o porrete aqui. Bora ver. Só para vocês saberem que isso aqui é um Instagram pessoal. Não fico falando de trabalho, até porque não estou trabalhando. Agora meia-noite faz 7 meses. O meu colapso, né? O dia do colapso do burnout foi 28 de janeiro, 28 para 29. Então já são 7 meses que eu não quero mais fazer o que eu fazia. Compulsoriamente em fevereiro, no meu trabalho, quando eu parei de funcionar. Qualquer hora eu conto sobre o colapso mesmo, e o nome burnout, etc. Eu só fui ter meses depois, eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Mas a questão é que eu não trabalho mais com isso. Então, você não vai ver aqui um dia a dia de falar de celebridade. Eu tenho, eventualmente, extravasado um pouquinho as questões que estão me perturbando, porque eu estudo sociedade, eu sou uma pessoa que, enfim, tem interesse nas questões sociais e estou percebendo que é a questão da precarização. Então, eu falo de mim nessa situação. Então vamos lá, eu sou a Cíntia, eu sou jornalista. Nesses últimos 20 anos eu trabalhei com celebridades, né, os apresentadores de TV, que são uma categoria curiosa, né, que eles são eles na TV, porque eles não estão fazendo nenhum papel, mas eles estão ali entretendo, né, são os... É o mundo do entretenimento, é curioso, né? A gente vai aprendendo a dar o nome das coisas. E me especializei nisso, né? Nunca trabalhei com artista, assim. Acho que um pouco o Tom Cavalcante, né? Porque tem quem faz rir é artista. Vamos lá, olha só, a Glaura de BH tá dizendo o seguinte: Felipe, você mesmo leu a definição de cuidados paliativos e tá querendo ensinar o padre a rezar a missa? Seja mais humilde, você não é médico, você está errado. Uma pessoa pode viver por anos em cuidados paliativos. Deixa eu só te explicar uma coisa, Glaura, eu acho que a última coisa que eu sou, meu amor, é burro.
sabe? Então, assim, quando eu coloco em xeque realmente as aspas da médica, é justamente por isso. E você coloca em xeque também a sua própria declaração aqui. Uma pessoa pode viver por anos em cuidados paliativos, mas não deixa de ser, inclusive, um passaporte para a morte, tá, meu amor? Então, ou seja, para mim, estar em cuidado paliativo é porque a qualquer momento pode acontecer alguma alteração orgânica, seja lá o que for. Eu realmente não sou médico, quase fui, tá? Não sou médico, a minha família inteira é médica, mas eu não. Então, ou seja, quando você realmente entra em cuidado paliativo, é uma linha muito tênue ali para que realmente possa descambar para alguma coisa, tá? E mais humilde seja você, querida. Eu gostaria inclusive de saber se você é médica. Se você for médica, explique pra gente inclusive como você vê essa situação, tá certo? Felipe, vai descer o porrete. Vamos lá. É o seguinte, mas vamos voltar ao Marcos Mion e à própria Cíntia. Vocês sabem de uma coisa? Tem uma coisa que me incomoda muito no Marcos Mion, mas muito no Marcos Mion, que é a questão, inclusive, quando ele vai para as redes sociais falar sobre a tal da empatia, sobre a tal da esperança, sobre de tudo aquilo, porque o mundo é cor-de-rosa, porque aquelas histórias, porque tudo pode acontecer, basta ser você, aí ele se emociona, ele tenta fazer textão, enfia o pé pelas mãos, enfim, fica chato e falso, né? Agora, quando você vem através de uma história, porque a gente sabe todas as histórias de bastidores, a Cíntia Arayun, vocês podem ter certeza, ela deu o sangue por esse cara. Ela fez tudo acontecer, inclusive, através do próprio Marcos Mion, sabe? Então, quando isso começa a acontecer e que você escanteia a pessoa da forma como você escanteou, e pelo tudo que eu sei, Marcos, até então, parece que foi por questões políticas, que é isso? Que é isso? Então quer dizer, a pessoa não vale a pena ela trabalhar com você, seja lá qual for realmente? E outra coisa, respeite, tenha um pouco mais de empatia, inclusive pelas próprias mulheres. Você simplesmente escanteou ela e jogou ela como se ela nunca tivesse feito absolutamente nada pra você, como se ela nunca tivesse trabalhado pra você, como se pouco você conhecesse. E eu duvido também, isso os microfones estão abertos, se realmente você pagou tudo o que ela deveria ter recebido, sabe? Porque é muita sacanagem quando a gente dá um pedala Robinho em alguém que ajudou a gente, que correu junto e que fez tudo acontecer. E guardadas as devidas proporções, seu Marcos Mion, nós sabemos inclusive o quanto ela segurou, mas o quanto ela segurou a sua bucha em relação às histórias que talvez nem vale por enquanto a gente comentar por aqui, mas que todos nós já sabemos e todos nós já sabíamos também, inclusive, tá? Mas, ou seja, ela conseguiu contornar, ela fez tudo direitinho, ela blindava você, ela blindava a imprensa, ela blindava o seu casamento, né? Então, ou seja, tudo isso ela fez realmente acontecer. Agora, você não dá o devido valor para essa mulher, você realmente não colocar ela num patamar onde ela precisaria estar e deixar ela principalmente jogada como se nada tivesse acontecido, rapaz. Aonde tá aquele Marcos Mion que a gente vê todo marumbado, puxando força, mostrando o corpão? Né? Cadê esse cara? Cadê o bravo, o cara forte, o bonitão, né? Aquele que realmente, né? O grão, sabe? Cadê? Pra fazer isso? Pra esculhambar com as pessoas? Pra deixar a menina reduzida a nada? Pra deixar essa mulher realmente sem eira nem beira, sem nada, sem absolutamente nada, como ela mesma usou um termo, não foi Calderola, ela usou um outro termo ali que eu adorei também, que eu achei maravilhoso. Se o próprio Raul identificar aí pra mim, eu gostaria muito de abordar aqui com vocês. Agora, vocês acham isso justo? Você acha isso justo, Marcos? Você acha isso justo? Colocar uma mulher de escanteio da forma como você colocou a Cíntia? A Cíntia sempre correu junto com você, rapaz. Sabe? Aí você...
Aí, como ela disse, conversola. Aí vem ele com conversola, porque tudo é calderola, minhorola, né? Aquelas histórias todas que vocês sabem. Aí ele vem com conversola, sabe? Conversola nada mais é do que esses textos, ou esses vídeos bem capenguinhas, inclusive, chinfrim, que a gente sabe que é falso pra caramba, que você usa, inclusive, na própria postagem do seu Instagram, que você coloca nas suas redes sociais, porque de verdade ali não tem absolutamente nada. Nem você. É uma pena eu estar dizendo isso, sabe por quê? Porque quando você estava na Fazenda, eu achei que você fosse brilhar na Rede Globo, como você brilhou também, como você fez acontecer, mas eu não sei o que aconteceu, você foi picado pelo bichinho ali, inclusive da própria Vênus platinada, e ali agora você está entregando um trabalho muito esquisitoide, sabe? Você mudou muito, Marcos, você mudou muito. No dia que você estreou, eu fiz um texto incrível, super feliz porque você estava indo para a Rede Globo de televisão, você me respondeu, nós conversamos ali um pouquinho pelo próprio direct, mas quando você começa a dar as derrapadas, quando você começa a dar as derrapadas, e que você sabe exatamente do que eu estou falando, meu amigo, você sabe exatamente. E tudo que eu falo aqui, pessoal, eu falo embasado em documento, tá? Eu falo embasado em provas. Porque eu não venho simplesmente aqui e falo assim, olha, eu vou fazer isso. Não, eu tenho foto. Eu tenho absolutamente tudo que vocês possam imaginar, tá? Eu só não dou e não escancaro completamente toda uma história que precisava ser escancarada, ainda em respeito a algumas pessoas. Porque fora isso, me desculpe, eu escancararia tudo, eu colocaria tudo em pratos limpos. Eu simplesmente chegaria aqui e abriria e falava, olha isso e olha isso, tá? Então, Marcos, eu achava bom você dar alguns passos atrás, você realmente ligar pra Cíntia, conversar com ela, acertar com ela, ver o que realmente ela está precisando e fazer o teu papel de bom moço, como você mostra, inclusive, nas suas redes sociais. Bom moço, talvez, com algumas questões que talvez não sejam diante o material que eu recebi. Tá? Então, você pelo menos continue fazendo esse tipo de abordagem como você faz, enganando inclusive todas as pessoas e a própria Cíntia. Se você acha que isso é legal, se você acha que isso realmente vem de frente com seu trabalho, e até quando você vai ficar enganando as pessoas? Até quando você vai achar que todo mundo é tonto, que todo mundo é idiota? Sabe? Se eu fosse você, eu abriria um pouco mais a sua guarda e iria realmente pra cima e tentaria resolver o teu caso com a Cíntia, porque a história tá ficando muito, mas muito feia. E eu gostaria também de nunca ter que precisar expor fatos e histórias que eu tenho inclusive arquivadas, sabe? Eu nunca gostaria de fazer isso. Mas você tá indo longe demais, inclusive com as suas mentirinhas que você conta em rede social, porque a gente sabe que não é nada daquilo. Nós sabemos, Marcos, que não é nada daquilo. Eu não sei qual foi a água que você tomou. Eu não sei qual foi o banho que você tomou que te fez realmente mudar da água pro vinho. Porque você fez um mega sucesso em A Fazenda. E você largou tudo pra ir se aventurar na Rede Globo de televisão, pra fazer a Turma da Esperança, da Empatia. E agora, olha só o que tá acontecendo na sua carreira, sabe? Antes você tivesse ficado na Record apresentando A Fazenda e sendo feliz. Isso sim, porque não vale a pena o que você está entregando, inclusive agora na própria Rede Globo de televisão. E tudo que a gente vê nas suas redes sociais, disfarçadas de verdades. E são tudo, na verdade, aquela hipocrisia, aquela historinha muito mal feita, né? Porque a gente que sabe, os jornalistas que acompanham, aqueles que realmente têm abertura a documentos, aqueles que sabem realmente tudo o que está acontecendo, nós sabemos que tudo é mentira. E é isso que tá pegando pra mim.
a sua hipocrisia, disfarçada de brigadeiro, de beijinho, disfarçada inclusive de pé de moça, pé de moleque, seja lá o que for, sabe? Como eu sempre digo, aquela hipocrisia açucarada, aquela hipocrisia disfarçada, aquela hipocrisia glaciada, né? Como se fosse realmente uma delícia, um caramelo delicioso, e todo mundo compra, todo mundo engole, mas ninguém vê o lado B da história, o que realmente está acontecendo. E isso está acontecendo na sua vida e você sabe, tá?